Bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Evangelho do dia, liturgia da palavra. Hoje é dia 23 de outubro, sábado da 29ª semana do tempo comum. Último dia da semana, último dia da 29ª semana do tempo comum. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Evangelho do dia. De segunda a sábado, 8 horas da manhã ao vivo, e também no Facebook Edson Cortaz Sardinha, e depois a gente compartilha no YouTube e também pelo WhatsApp. Sejam todos bem-vindos a esse santo sábado. Shabbat Shalom. Deus te abençoe. Senhor, muito obrigado, Pai, pela noite de sono que o Senhor nos deu. E agora, Deus, por esse novo dia. Te agradeço, ó Pai, por cada pessoa que acompanha o Evangelho do dia, pessoas que têm recebido essa palavra, têm meditado no Teu Evangelho, têm lido a Bíblia com calma, com tranquilidade. Deus, nós queremos Te agradecer, Pai, porque todos os dias temos aprendido com o Senhor. Continue nos ajudando, nos capacitando, nos dando paz. Que esse dia seja muito abençoado por Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Sejam bem-vindos e bem-vindas Maria Regina, Ana Beatriz, querida Sônia Galdino, Walter Galdino, Tereza Pereira, Maria Lúcia Daniel, Euzi Melo, Luiz, Nancy, tanta gente abençoada com a gente, né? Joel Moreira, lá de Mauá, muito bom. Querida Martinha, Silvinha, Jorge, glória a Deus pela vida de vocês. Amém? É um presente de Deus a gente poder todos os dias caminhar na liturgia da palavra, né? Porque são textos do Evangelho relacionados à nossa liturgia, aquilo que estamos celebrando. Glória a Deus por isso, que benção. Elza, Helena, Herodia Magalhães e querido Davi, Maria Lúcia Daniel, todos vocês que estão ao vivo ou que vão assistir depois. Irmãos, amigos de Canaã, né, um ministério lindo lá do Paraná. Um beijo, né, para as irmãs Ádula e Nerrana, Elonete Cabral, Agar Lacerda, tanta gente nos acompanhando. Sejam bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. O evangelho de hoje é Lucas 13, de 1 a 9. Eliane Maria Lopes, benção, a paz, Eliane. Lucas 13, de 1 a 9. Amém? Naquela mesma ocasião, estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então Jesus lhes disse: vocês pensam que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Digo a vocês que não eram. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E quanto àqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E Jesus contou a seguinte parábola:
Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixa ainda esse ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Palavra do Senhor. Graças a Deus, irmão Zé Luiz, irmão Gessé. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse evangelho de hoje, tão rico, tão importante para a nossa vida. Nos ajude, Senhor, a fazer Tua vontade e a viver, Senhor, os Teus valores. Muito obrigado, Pai, pela graça desse evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Quando a gente lê, queridos irmãos e irmãs, esse evangelho, você percebe que existem 2 perícopes, Pastor Orlando. Uma perícope sobre esses 2 incidentes, né, gravíssimos, e a outra perícope sobre a figueira no meio da vinha, não é? Onde também fala de arrependimento. Tanto a primeira perícope como a segunda falam de arrependimento. Mas é muito interessante a gente notar, e a gente um dia desse, Marisa, estamos conversando sobre isso, né? Que sempre quando alguém está doente, sofre um acidente, passa por um período longo de enfermidade, como a nossa irmã Kaila, né, mãe? As pessoas tentam, presta atenção, tentam justificar o problema ou justificar Deus colocando a culpa nas pessoas, mãe. Ah, ela está doente, esse homem está doente assim, porque a sua família mexia com corrupção. Gente, se fosse assim, era para muitos homens, mulheres, não vou falar político, mas muitos profissionais, era para estar tudo de cama. O hospital de câncer não teria lugar para todo mundo, não é? Então, geralmente a pessoa faz isso, a pessoa está enferma, passa por uma situação, olha, isso aconteceu por causa disso. Nós sempre estamos atrás de causas, né? Parece que nós somos cientistas, né? Cientistas da desgraça. Sempre procurando causa. Não, a pessoa está padecendo por isso, porque é uma pessoa muito ruim. Nós nos assemelhamos aos amigos de Jó. Que eles cismam que Jó estava passando por aquela situação, porque Jó tinha pecado. E nós sabemos que Jó não pecou. Jó não pecou. Jó era um homem justo, santo, mas estava passando por aquele problema. Né? Pessoas boas também sofrem. É interessante isso, querido. São os mistérios que nós descansamos confiando no Senhor. Amém? Nós confiamos no Senhor. Eu gosto muito de uma frase da Basilea Link. É importante vocês lerem livros dela. Você escreveu muitos livros, né, mãe? Quase todos estão traduzidos em português. E ela tem uma frase assim: Senhor, eu não te entendo, mas eu confio no teu amor. Não é? E aqui, amados irmãos e irmãs, o Evangelho vai trabalhar sobre isso. Acontece um problema, um acidente, e as pessoas ficam imaginando, aquelas pessoas sofreram muito porque são muito pecadores. Então vamos ver o Evangelho desse nosso 29º sábado do tempo comum. Agora sim, Marisa, amanhã é o 30º domingo
Temos aí 4 domingos pela frente só. Para acabar o nosso calendário, aí começa o novo ano litúrgico, né? O ano C, não é isso? O ano C. Nós estamos no ano B, o ano de Lucas. Muito bom, querido. Diz assim Lucas 3, 1 a 9. Naquela mesma ocasião estavam ali algumas pessoas que falaram com Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam, né? Acredita-se historicamente, Fábio, que a morte desses galileus ocorreu num dia de Páscoa, 1 ano antes da morte de Jesus. Tá vendo, Marisa? Os galileus, lógico, saem da Galileia, vão para a sua festa da Páscoa e eles são identificados como revolucionários, como zelotes, né? E aí eles querem também criar um tumulto. Então Pilatos manda, né, que esses galileus sejam mortos. E o sangue deles, infelizmente, se mistura com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então foi uma desgraça, né? Uma desgraça cultica, na área da adoração acontecer isso tudo, né? E aí essas pessoas falam para Jesus: olha, Senhor, o Senhor ficou sabendo que 1 ano atrás, alguns galileus, e olha que Jesus e o apóstolo eram galileus, né? Parecia até ameaça, né? Que alguns galileus foram mortos enquanto sacrificavam e os seus sangues foram misturados com o sangue dos sacrifícios, né? Talvez como um tom de acusação, porque isso foi um fato histórico que aconteceu, acredita-se, 1 ano antes da morte de Jesus. E aí Jesus diz assim, querida Beth, então Jesus lhe disse: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Jesus fala baseado no que as pessoas estavam pensando. Porque Jesus, ele conhecia, pastora Marinice, o pensamento das pessoas. Jesus sabia o que as pessoas estavam pensando, não é? Eles estavam pensando assim: olha, esses galileus sofreram porque eram muito pecadores. Eles pecavam muito, por isso eles sofreram. Amado, é uma tendência maligna, né? Herdada de outras religiões, sabe disso, né? Que aquela pessoa nasceu doente, que aquela pessoa infartou, aquela pessoa está com Alzheimer, aquela pessoa está Parkinson, aquela pessoa está com AVC, porque foi uma pessoa muito ruim. Parece que toda vez que alguém sofre, a gente fica se pesquisando o pecado, né? Como se a gente tivesse um arquivo e a gente falou: vamos lá ver, Marisa, vamos ver porque a pessoa está sofrendo assim, né? Porque a pastora Marinice tem dor na coluna, né, pastora Marinice? Então, amados, Jesus diz assim, olha o que Jesus diz: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não é? A resposta de Jesus é linda, ele diz assim: digo a vocês que não eram. Alguns galileus estavam vivos, outros morreram e tiveram seu sangue misturado com sacrifício. Que morte horrível, né? Além da morte em si, a morte violentando seu próprio culto a Deus. Morte horrível. Não, por eles terem sofrido isso, de Deus não ter protegido no templo, e Deus não protegeu, é sinal que esses galileus eram muito pecadores. Jesus diz: não eram. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que os outros galileus? Digo a vocês que não eram.
Amado, as pessoas estão... Isso é uma neurose satânica, né? É verdade, qualquer situação que aconteça, duas coisas devemos fazer. Senhor, perdoe os meus pecados. Segundo, Senhor, entre com a tua providência. Pronto. Agora ficar construindo, vamos ver quais são as cadeias hereditárias de maldição para que você possa estar sofrendo isso. Existia até mapas que a pessoa ia assinando assim para ver se existia maldição ou não. Eu tenho dois amigos muito especiais, que é o pastor Ronaldo e o pastor Valdir, né, mãe? São muito especiais. Nós oramos 5 anos juntos em jejum. O Valdir é de uma igreja batista, de uma convenção, eu metodista e o Ronaldo da igreja batista, da Convenção Batista Nacional. Então nós somos muito amigos, né? E o Ronaldo, ele é negro de pele preta, e o Valdir também, negro de pele preta. Eles estavam sempre com a gente, né? Uma benção. E um dia a gente andando, gente, eu encontrei uma folha, mãe, de batalha espiritual. Aí naquela folha estava escrito assim: se você sonhou com pessoa preta, é espírito de preto velho. Aí eu falei pro Ronaldo, olha que preconceito desgraçado. Primeiro, mencionar religiões. Nós devemos ter respeito pelas religiões. Primeira coisa. Segunda coisa, eu acho até pior, né? Relacionar a pessoa amarela, preta, branca, azul, né, Marisa? A coisas ruins. Eu falei, pastor Ronaldo, nunca mais vou poder sonhar contigo agora. Ele riu demais, né? Falei, isso é pessoa branca então, né? É espírito das trevas do Polo Norte. Né? É o espírito do pé grande. Espírito do pé grande, né? Então, amados irmãos e irmãs, acontece uma enfermidade, acontece uma morte, ao invés da pessoa adorar a Deus, confiar em Deus, falar, Senhor, muito obrigado, né? Até os anos, pastor Orlando, os anos 70, início dos anos 70, na igreja metodista tinha uma liturgia muito linda, que nós herdamos da igreja anglicana, mas não temos mais, Marisa, que era o culto em memória, né? Então, algum crente morria, nós não orávamos pelos mortos, a gente agradecia a Deus pela memória daquele irmão e daquela irmã. Era muito bonito. Aí agora a pessoa, ao invés de agradecer a Deus pela memória daquela pessoa, ou orar a Deus, né, pela pessoa que está enferma, a pessoa fica tentando encontrar pecado. Ah, ela deve ter feito assim, assim, assim. No passado ela fez aquilo assim, né? Ela é mais pecadora do que todos porque ela teve o AVC e eu não tive, né? Eu lembro até hoje quando eu me feri com a moto, né? Uma senhora que nem era da igreja comentou com a outra, o pastor deve estar em profundo pecado. Então a pessoa está sempre, né, encontrando, tentando encontrar, né, situações. Aí envolve justamente, pastor, cura interior, batalha espiritual, libertação. Tudo isso a gente tem que estudar com cautela, porque a Bíblia fala muito pouco sobre isso, né? Mas muito pouco. Então a gente tem que estudar com cautela, né? Tem que ter uma certa cautela. Certa não, uma total cautela, um bom senso. Então essas pessoas dizem, essas pessoas estão aí sofrendo, elas morreram, foram mortas e seu sangue misturado com sacrifício, porque elas eram muitos pecadores. E o cenário dá para vários tiros de ignorância. Olha só, Deus não aceitou aquele sacrifício não. Aquele sacrifício era um sacrifício maldito. Tanto é que o sangue desses galileus foi misturado com sacrifício. Olha aí, Maria. Aí Jesus acaba com essa festa, com essa hipocrisia, com esse fanatismo religioso. Jesus chega e diz assim, gente, vocês acham que esses galileus eram mais pecadores do que os outros galileus? Não eram. Pronto, final.
não é? Ao invés de falar ponto final, eu falei pronto final. Acabou, não é? Digo a vocês que não eram. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ele não está falando, Marisa, que eles perecerão também mortos, como esses galileus foram, não é? Né? E a questão também perecerão não seria nenhuma novidade, porque todas as pessoas morrem, a não ser Jesus voltar antes. Né? Esse todos perecerão tem a ver com o quê? Com a vida eterna. Né? É interessante, gente. Que coisa incrível isso. Né? É verdade, Beth. É muito cruel e traz mais dor e sofrimento às pessoas que vivem o luto ou que vivem a doença, né, Marisa? Né? Então, amados irmãos e irmãs, Jesus falou, olha, se vocês não se arrependerem, vocês também perecerão. Se Jesus estivesse referindo-se à morte comum, Marisa, seria jogar água no molhado, porque todos perecerão. Né? Se Jesus não voltar antes, todos perecerão, não é? Mas Jesus está falando com relação a perecer eternamente. Jesus está falando, se vocês não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Amado, o caminho para Deus, o retorno para Deus é o arrependimento. Não é? O arrependimento é voltar. Né? A pessoa se arrepende, ela está no caminho errado, olha que bacana. Está no caminho errado, ela se arrepende e entra no único veículo que vai levá-la a Deus, que é a pessoa de Jesus Cristo. O pleno Deus, aquele que tem a plenitude da divindade, o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Ela se arrepende, entra nesse veículo e retorna para Deus. Então Jesus disse, se vocês não se arrependerem, olha, eles morreram, pereceram, foram para o inferno, porque eram muito pecadores. Jesus falou, se vocês não se arrependerem, todos vocês perecerão. Uns vão perecer porque serão mortos por Pilatos, outros vão perecer porque morrerão de velhice, mas todos vocês perecerão. Agora, só para vocês verem, gente, né, pastor? Techuvá. Só para vocês verem que coisa espetacular. Né? Que coisa espetacular. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, morrendo, não é? Morrendo, as pessoas, os religiosos, os transeuntes insolentes, passavam na frente do Calvário, porque o Calvário, gente, não é aquela montanha alta dos filmes, né? Tem os filmes que o Calvário é uma montanha alta pra caramba. É lá no Tabor. Né? É o Monte Tabor. Calvário, gente, ficava na beira da rua. É um montezinho, esse é um morrinho. Se fosse lá na montanha, ia falar que era um morrinho. Morundu. Morundu, a gente chama Morundu. Calvário é Morundu, um morrinho. Todo mundo passava na rua e via. E as pessoas olhavam Jesus e falavam isso mesmo. Olha só, ele deve ser um grande pecador, né? Para morrer crucificado assim. Fez tanta coisa boa e morreu assim, é sinal que as intenções dele eram ruins. Né? As pessoas mesmo falavam, ué, salvou os outros, por que não salva a si mesmo? Desça da cruz que a gente vai acreditar no Senhor. Aí o homem lá da cruz, salve a ti e a nós também. Não é? E aí Jesus conta, né? Eles puxam o assunto sobre os galileus. E agora Jesus Cristo, ele vai falar de um outro assunto. Olha, e quanto àqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Né? Nós não sabemos historicamente quando isso aconteceu, né? Não foi relatado em textos, nada disso.
mas todos sabiam que, né, estavam construindo a torre de Siloé, né? E infelizmente a torre caiu e matou 18 pessoas. Pessoas estavam passando ali naquele momento, né? Pessoas que estavam passando naquele momento. Existe cada tipo de morte, né? Cada fatalidade, cada situação difícil, né? A pessoa diz assim, por que aquela pessoa morreu? Por que aquela pessoa passou naquele lugar, naquela hora? Ele era muito pecador. Jesus fala, e aqueles 18 sobre os quais desapou a torre de Siloé os matou? Vocês pensam que eles eram mais culpados que todos os outros moradores de Jerusalém? Né? Porque Siloé, o tanque de Siloé, ou então o canal de Ezequias cai lá no tanque de Siloé, ali tinha uma torre, essa torre desabou. Né? Digo a vocês que não eram, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Mesma coisa. Aqueles 18 sofreram aquela fatalidade porque eram muito pecadores? Por que aqueles 18 morreram e não outros? Ah, porque eles eram mais pecadores, né? Olha que crueldade. Jesus diz assim, eu digo a vocês que não eram. Eles morreram porque eles eram mais culpados do que todos os moradores de Jerusalém? Jesus diz, não eram. Então, irmãos e irmãs, melhor coisa é a gente fazer igual a Maria, mãe de Jesus, fez. Né? O que a mãe de Jesus fez? A Bíblia diz vários momentos que ela ficou em silêncio. Né? Os pastores vêm anunciando que viram anjos, que ouviram anjos. Lá no presépio, Maria ficou em silêncio e guardou no coração. Depois eles vão apresentar Jesus ao templo, fazer a circuncisão do Senhor Jesus, do menino Jesus. O Simeão profetiza, Ana glorifica a Deus e Maria fica em silêncio e guarda tudo no seu coração. Depois eles vão ao templo e Jesus com 12 anos fica lá no meio dos doutores. E aí Jesus fala para a mãe que ele precisava estar na casa do Pai. E Maria fica em silêncio, guarda tudo no coração. Amado, melhor coisa é ficar em silêncio. A Bíblia diz que até o insensato se passa por sábio quando mantém a boca fechada. Não é? Uma vez estava conversando um assunto, o pastor deve entender muito esse assunto, fiquei quietinho. Aí depois eu falei, não entendo nada. Enquanto fiquei quieto, eu pensava que eu entendi, mas eu revelei que não entendia nada. Não é? Então, amado, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente acaba tecendo opiniões erradas sobre as coisas. Não é? E a gente pensa que tudo funciona no nosso automático, na nossa forma de entender o mundo, na nossa cosmovisão. A pessoa está doente porque está em pecado, a pessoa morreu com Covid porque era muito ruim, né? Porque Deus não salvou aqueles pastores. Tem uma igreja que os 2 pastores da igreja morreram com Covid. Porque Deus não salvou aqueles 2 pastores, né? Porque eles estavam dando legalidade ao diabo, né? Gente, eu conheço centenas de pessoas que pensam assim. Inclusive pessoas que sobem ao púlpito não sei para fazer o quê. Né? Tem culto que melhor seria que só lesse a palavra e acabasse o culto ali, que a pessoa prega e estraga tudo. Fala só bobagem. Então Jesus diz, olha, não pense assim. Vocês acham que esses 18 eram mais pecadores do que todos os moradores de Jerusalém? Não eram. Se vocês não se arrependerem, todos vocês perecerão. É um chamado arrependimento. Como o pastor Orlando Júnior, né? Techuvá. Né? Techuvá. Então, há um convite ao arrependimento. Ao arrependimento de Israel,
o arrependimento das nações. E aí, esse evangelho termina com essa parábola, quando Jesus diz assim, e Jesus contou a seguinte parábola. Pode ser uma outra perícope, né? Olha que coisa. Certo homem tinha uma figueira plantada na vinha. Imagine aí, Marisa, eu tenho uma plantação de couve e no meio da plantação de couve eu tenho uma plantação de jiló. Tá vendo? Figueira produz figo, vinha produz uvas. Não é isso? Muito bom. Então, a Bíblia diz, olha, certo homem tinha uma figueira, era só uma figueira lá, plantada na sua vinha. E vindo procurar fruto dela, não achou. No meio de toda aquela plantação linda, né, uma vinha maravilhosa, vinha coisa maravilhosa, né? Tinha um pé de figo. E ele não achou, né, naquela figueira fruto. Então disse ao homem que cuidava da vinha, já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não encontro nada. Aí algumas pessoas dizem assim, ué, é porque quando se planta só vai nascer no 4º ano. Mas o texto não está dizendo isso. Entende-se que quando completou 4 anos de plantação da figueira, esse homem foi lá procurar fruto. Então já tinha 3 anos que era para ela ter dado fruto e não deu. Entendeu, Marisa? Então, já era velha. Já estava atrasada há 4 anos. Então, quando se planta uma figueira, 4 anos depois ela vai dar fruto. Alguém diz assim, ué, pai, por que esse homem foi procurar fruto estava no 3º ano? Mas no 3º ano que ela já teria ter dado fruto. 3 anos atrás. Há 3 anos atrás havia completado 4 anos. São detalhes do evangelho que é interessante, né? Então disse o homem que cuidava da vinha, já faz 3 anos que venho procurar frutos dessa figueira, e não encontro nada. Ou seja, ela já estava ali há 7 anos sem dar fruto. Né, Marisa? Pelo menos 3 anos atrás já teria que ter dado fruto. Portanto, corte-a, porque ainda está ocupando inutilmente a terra. Ora, se aquela planta está ali e não dá fruto, e é um local para produção de frutos, então ocupa a terra inutilmente. Não é ou não é verdade? Se você tem um local para plantações de frutos, qualquer planta que está ali que não dá frutos está atrapalhando o teu negócio. Fazendo sombra, prejudicando. Né? O projeto ali não é uma planta ornamental. Né? Muitas das vezes a gente até tem, né, Marisa? Pé de laranja debaixo de sombra que não dá fruto, mas está lá como ornamental. Aí não tem problema. É uma planta ornamental. Agora, no caso aqui não era. Né? Não era questão ornamental. Corte porque ainda está ocupando inutilmente a terra. Por que está ocupando inutilmente a terra? Né? Corta logo isso aí. O cuidador da vinha disse assim, mas o homem que cuidava da vinha respondeu, Senhor, deixa ainda este ano. Olha aí, seria o 4º ano, depois dos 4 anos, 8 anos e meio. Deixa ainda esse ano, até que eu escave ao redor dela e põe estrume, esterco. Né? Fala da misericórdia, né? É Jesus falando assim, olha, eu vou tentar de novo. Eu vou tirar as pedras, né? Eu vou escavar ao redor dela, vou colocar estrume. Até parece que ele está dizendo assim, talvez a culpa seja minha. Na verdade, eu vou dar mais uma chance antes de cortar. Né? Talvez, irmãos e irmãs, Deus nos chamou para um ministério específico, seja que ministério for, diaconato, música, adoração, oração, ministério da palavra, pastoral, né? Deus nos chamou para um ministério e nós não estamos dando fruto nesse ministério. Não é?
Gente, a pessoa pode ser um excelente músico, saber tocar muito piano, saber tocar muito violão, guitarra. Se ele não produz frutos espirituais naquele ministério, ele é inútil, mesmo sendo um excelente músico. Não é? Se a pessoa é um grande pregador, fala muito bem aquilo e aquilo outro, mas não dá frutos ministeriais, fruto de santidade, fruto de obediência, fruto de bom exemplo, né? Então, queridos irmãos e irmãs, é inútil o seu ministério. Ele está ali inutilmente, não é? Vamos cortar. Mas o cuidador da vinha, que é Jesus Cristo, ele está dizendo, deixa que eu escave ao redor dessa pessoa, que eu ponha estrume, que eu cuide um pouco mais. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Né? Senhor, deixa ainda este ano. Deus está dando um ano a mais. Duas coisas ficam muito claras aqui. A misericórdia do Senhor. Deixe mais um ano. O comprometimento do Senhor. Eu vou escavar e vou colocar estrume. E o juízo do Senhor. Se não der, então pode cortá-lo. Parece que esse homem está falando com muita fé, né? Vai dar, né? Mas também está deixando essa incerteza. Pode ser que não dê fruto. Então você vê misericórdia, comprometimento de Jesus Cristo e o juízo. Se não houver arrependimento, todos perecerão. É um convite do Senhor para que Israel se convertesse. E hoje é um convite a cada um de nós para a nossa conversão. É um convite. Jesus está dizendo assim, olha, eu vou cuidar de você. Eu me comprometo a escavar e a colocar estrume. Eu me comprometo a caminhar com você. Mas eu espero que daqui a um ano você dê fruto. O fruto não virá numa semana, o fruto não virá daqui a um mês, daqui a um ano. Eu espero. Agora, se não der fruto, eu vou cortar. Então, amados irmãos e irmãs, a misericórdia do Senhor é verdadeira. O comprometimento do Senhor conosco é verdadeiro. E o juízo de Deus é verdadeiro. Não é por causa da misericórdia de Deus que eu devo levar uma vida de pecado, de descuido, uma vida sem compromisso com a igreja local, né? Sem compromisso com o altar, com a Eucaristia, com a ceia do Senhor, com a missão do meu batismo. Todos nós fomos batizados para uma missão. Então eu vou viver agora de qualquer jeito, vou ser um crente secular. Eu amo a Deus. Aí quando vem um período do censo, sou um cristão. Né? Aí manda especificar, sou metodista. Não é? Mas nunca vai à igreja, nunca se envolve com as coisas de Deus, nunca se compromete com o reino, não é? Nunca. Não é? A misericórdia do Senhor dura para sempre, mas a nossa vida não dura para sempre. Essa é a verdade. Então eu preciso aproveitar o tempo para me converter, para voltar para o Senhor. Não é? É o Jesus dizendo assim, deixa eu trabalhar na tua vida, deixa eu escavar, deixa eu colocar estrume. Tudo bem que você vai ter um tempo.
se você não der fruto e não aceitar, até porque o Senhor respeita o nosso livre-arbítrio. A figueira não quer produzir fruto. A pessoa não quer passar pelo processo. Uma vez até falei numa pregação, dizendo, né? Olha, seria injustiça Deus levar você para o céu. Injustiça contra você. Uma vez que você não quer. Não é? Então o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele é rico em misericórdia para trabalhar conosco e determinar a nossa bênção, a nossa santidade, a nossa obediência. Agora compete a cada um de nós aproveitar esse tempo de graça, esse tempo de misericórdia e viver essa caminhada linda com Cristo, dando frutos. Ainda que sejamos uma figueira no meio das vinhas, Deus espera fruto. A figueira até podia falar, mal, estou no lugar errado. Eu estou no meio das inimigas vinhas. Nada disso. Floresça onde você está plantado. Onde Deus te colocou. Deus me colocou morando no Big, no bairro Capela. Deus me colocou morando no bairro do Alemão. Deus me colocou morando em Cascatinha, Nova Friburgo. Não importa, floresça onde você está plantado. Se Deus pegou você como figueira, botou no meio do vinho, não importa, da vinha, do vinho, floresça onde você está plantado. Amém? Palavra do Senhor, graças a Deus. Vocês gostaram dessa frase? A misericórdia do Senhor dura para sempre, a nossa vida não. Então tem que aproveitar para se converter, né? Que alegria! Senhor, muito obrigado, Pai, por esse evangelho tão rico, tão especial, que fala aos nossos corações. Nós queremos viver esse sábado degustando esse evangelho. Muito obrigado, Deus, por essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor Cláudio fez aniversário, mãe? Pastora Vitória? Então vai ter lá hoje bolo, pastel, cajuzinho. Não é? Mas vai ter hoje, porque hoje é sábado. Achei fantástico o pastor Orlando Lima Júnior. Ontem foi dia 22, foi aniversário. Falei, teve bolo? Ele falou, não, vamos comemorar tudo dia 30 com a igreja, todo mundo. Aniversariante do mês. Não é, Júnior? Então vamos comemorar o aniversário do ano. Amanhã é aniversário da Terezinha Nery, a Josiane botou. Amanhã é aniversário da Terezinha É a Nery. irmã da Josiane, chamada Rosiane. Irmã da Josiane, chamada Rosiane. Rosiane, que benção, hein? Vamos estar orando em nome de Jesus. Amém? Jandre. Olha, Rosiane Moretti Jandre. É o mesmo sobrenome da Patrícia. Não, Patrícia é outra. É Jangle. Jangle. Muito bom. Vamos então orar. Amanhã é o Santo Domingo, é o 30º domingo do tempo comum. Olha, Marisa, que beleza, hein? Temos só 4 domingos agora pela frente. Está chegando, temos que preparar a solenidade do Natal do Senhor. Né? Vou mostrar seu livrinho? Vou mostrar. Deixa eu mostrar aqui, olha. Eu preparei esse livrinho aqui, olha, Preparando o Natal no Coração. Você pode adquirir no Clube dos Autores. São 25 meditações para você preparar a solenidade do Natal do Senhor. Vou vender na igreja. No seu coração. Só tem 15. Vai vender, né? Muito bom. Então, queridos, amanhã, então, o 30º domingo, temos a escola dominical às 9 horas da manhã, o culto, a liturgia do 30º domingo tempo comum, à noite celebração. Deus me deu uma palavra fantástica sobre restauração. Então, um santo domingo para você, um domingo lindo, abençoado, que você tenha um domingo muito rico na presença do Senhor. Amém? Vamos então interceder? Pai amado, muito obrigado pela tua graça, pela tua bênção, pela tua paz.
Muito obrigado, Deus, por estarmos na Tua presença, Senhor, nesse dia tão especial. Agora, Pai, colocamos, ó Deus, o pastor Cláudio, que fez aniversário, Terezinha Otero Nery amanhã, a irmã da Josiane, Rosiane, Moretti Jandre, que faz aniversário. Muito obrigado, Pai. Coloca, ó Deus, os enfermos, coloca, ó Deus amado, nosso Brasil, nosso país, nossa cidade, as situações financeiras e econômicas tão graves que estamos vivendo, a inflação. Deus, muito sofrimento para as pessoas mais pobres. Pai, venha trazer, Deus, Tua graça, Teu recurso. Nos ajude a ajudar aqueles que necessitam, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai. Nós queremos agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, orar por todos os nossos irmãos e irmãs. Pai, eu coloco o irmão Davi, a irmã Silvia, Deus, que estão fazendo tratamento, a Jussara Tex. Pai, eu coloco o Rodrigo Evanil, a Paulinha, a Angélica, a Madalena, a Ivete, Moisés, a Luzia, o Osmar, Maria, Regina Helena. Deus, eu coloco, Deus, a Sônia, Walter Galdino, a Ana Beatriz, Senhor. Eu coloco todas as pessoas, Senhor, que precisam da bênção, da paz. Venha trazer Tua cura, Tua graça. O Senhor é o Deus que abençoa. O Senhor é o Deus que responde com cura e libertação. Os apóstolos saem de casa em casa, curando o enfermo e expulsando o demônio. Isso significa cura e libertação. O Senhor nos deu um sábado de muita paz. Abençoa os judeus messiânicos que moram em Jerusalém. Salva os judeus, os muçulmanos, os cristãos. Dê paz em Jerusalém, dê paz para o mundo, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus. Colocamos cada vida nas Tuas mãos, cada pedido de oração que está sendo escrito aqui, Pai. Oramos, a oração o Senhor nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Com Jesus é só vitória. Tenha um sábado abençoado, feliz, guardado na presença do Senhor. Um beijo no teu coração, em nome de Jesus. Se Deus quiser e permitir, segunda-feira, 8 horas da manhã, estaremos juntos aqui no nosso Evangelho do Dia, Liturgia da Palavra, nossa devocional, nossa escola do Senhor Jesus. Segunda a sábado, 8 horas da manhã, ao vivo no Facebook. Edson Cortado Sardinha, compartilhado no YouTube e pelo WhatsApp. Se essa palavra te fez bem, compartilhe muitas vezes. Amém? Um beijo, Elaine. Elaine Hermes, mãe. Deus abençoe Rômulo, Rodrigo, César. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. Um beijo.